Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Todos os que creem. E crer, a crença envolve obediência. Quando a pessoa crê, ela obedece. Nós falamos ontem dos 10 leprosos que gritaram para Jesus: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus então os mandou se apresentarem lá ao sumo sacerdote ou ao sacerdote para fazer a purificação. Eles creram, os 10 creram e foram em direção ao templo. Foram em direção ao templo. Quando eles começaram a andar para ir lá no templo, eles ficaram literalmente curados. Quer dizer, a fé, a crença, envolve obediência. A crença não é sentimento, a crença é obediência. Eles obedeceram, os 10 foram curados. Mas aí tem um detalhe muito importante que você não pode esquecer, nós falamos ontem, queremos repetir agora. É que não adianta a pessoa simplesmente crer e tomar posse de uma cura, de uma bênção específica, em prosperidade. Não adianta a pessoa tomar posse de uma bênção pela fé. Ela precisa manter aquela fé para que ela possa manter aquela bênção. É questão de inteligência. Se você mantém a crença, você mantém a bênção. Se você não mantém a crença, então você perde a bênção. Os 10 leprosos, dos 10, apenas um voltou e se lançou aos pés de Jesus, dando graças a Deus pela cura maravilhosa. E então Jesus lhe disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Quer dizer, naquele momento, Jesus disse-lhe, garantiu, determinou que a fé daquele leproso, a fé havia salvado também a sua alma. Não só o seu corpo. Não só o seu corpo da lepra, mas livrou também a alma dele da lepra, e ele foi salvo. Mas os demais, os 9 demais, eles ficaram curados. Eu não acredito nem que eles tenham se apresentado lá no sacerdote. Eles foram embora, debandaram. E muitas pessoas se iludem com as bênçãos imediatas e deixam para lá a fé que foi a causa daquelas bênçãos. Então, eu queria que você soubesse mais um segredo da fé. A fé não se sustenta se ela não for acompanhada da boa consciência. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo.
Ele disse, conservando a fé. Conservando a fé é a boa consciência. Então, a fé tem que andar junta com a boa consciência. São casadas, são aliadas, são parceiras. Então, a fé sem a boa consciência se perde. Ele diz aí, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando essa boa consciência, naufragaram na fé. Então eu queria que você soubesse disso, minha amiga e meu amigo. Quantas têm sido as pessoas que têm fé para fazerem as montanhas se modificarem, se lançarem ao mar? Tem fé para mover as águas, mas não tem fé para sustentar a própria fé. Esse é o problema. E é por isso que muita gente, eu digo, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, crentes em Jesus, estão caídas à beira do caminho, estão prostradas à beira do caminho. Por quê? Porque não deram vazão, não deram atenção à boa consciência. A boa consciência é a consciência limpa. Você não tem o que se envergonhar, você não tem o que temer, então a sua fé flui naturalmente, com força, com poder, e traz à existência as coisas que não existem. Agora, preste atenção, o que é que faz a boa consciência se transformar em má consciência e fazer as pessoas perderem a fé? É o pecado. O pecado é que faz a boa consciência ser suja. Quando a pessoa peca, quando a pessoa comete um pecado, então aquele pecado se mantém ali, acusando a consciência 24 horas por dia. 24 horas por dia. Por exemplo, há pessoas que têm depressão. A depressão, um dos problemas da depressão é que a pessoa ouve uma voz dizendo, vai, se mata, não faça, ninguém quer você. Parece que existe um monstro dentro da pessoa falando alto e bom som. Olha, sua vida não tem mais jeito, para você não tem mais jeito. Isso dentro da pessoa. Imagine uma pessoa que tenha cometido o pecado. Então a consciência dela dói, a consciência acusa. E ela, diante daquela má consciência, ela fica com a sua fé neutralizada, porque a má consciência neutraliza a fé. Às vezes a pessoa crê em Deus, mas por causa dos seus pecados, ela não consegue colocar essa crença em prática, ela não consegue materializar essa crença, essa fé, porque a sua consciência está coberta de pecado. Sua consciência está sempre acusando dos seus pecados. É por isso que muitas pessoas dizem, eu não mereço. Ela sabe que não merece. Mas quando vem a fé autêntica, a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, a certeza. Fé é certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Então essa certeza absoluta faz a gente tomar posse de tudo que Deus tem prometido. Só que, para você manter essa certeza, você tem que se manter longe do pecado. Porque como que eu poderia pregar uma mensagem de fé se eu estivesse vivendo no pecado? Como que eu poderia tomar posse das bênçãos de Deus se a minha consciência estivesse me acusando 24 horas por dia? Não dá. Não dá para você ter a fé e a má consciência. Então, muitas pessoas, Paulo fala, ele diz, alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Então,
você que está avaliando essas palavras, você tem que fazer um exame introspectivo, fazer um exame de si próprio, dizendo ou perguntando o que há dentro de mim, o que eu tenho feito que não tem agradado a Deus, o que a minha consciência me acusa. A minha consciência me acusa que o meu vestido, a minha roupa é muito indecente, não é uma roupa de uma pessoa de Deus. Então, se a sua consciência mostra isso, fala isso com você, imediatamente você tem que abandonar essas roupas indecorosas e vestir uma roupa que venha dignificar a sua fé no Senhor Jesus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Por exemplo, uma pessoa que vive no pecado. Eu já falei aqui, vou repetir, que muitas pessoas não devem saber desse fato. Uma senhora veio procurar um bispo e falou para ele assim: bispo, eu estou há 15 anos, isso já faz algum tempo, eu estou há 15 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho feito as campanhas de fé, eu faço fogueira santa e tal, mas a minha vida é imprestável. Eu tenho uma vida de péssima qualidade, porque eu não tenho alcançado aquilo que eu tenho crido. Eu tenho colocado minha oferta no altar, mas não tenho visto o retorno. Aí o bispo perguntou para ela: mas senhora, 15 anos a senhora está vivendo assim, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada com a senhora? Deve ter alguma coisa aí que a senhora está falhando. Aí, acusada pela consciência, ela disse: bem, bispo, é verdade, eu sou amante de um homem, casado, eu vivo uma vida demasiada com ele e tal. Aí o bispo falou: mas aí, senhora, está a resposta, porque as suas ofertas não tiveram nenhum sentido, porque a sua fé estava contaminada com a má consciência. Eu duvido que a senhora tenha subido no altar com a consciência limpa. Não, a senhora estava com a consciência pesada e, consequentemente, nunca aconteceu nada na sua vida. A senhora tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se arrepender dessa situação, você tem que largar esse homem, se a senhora quiser mudar de vida. Mas muita gente não quer abandonar o pecado. Muita gente quer a bênção, mas não quer largar o diabo do pecado. Muita gente quer a bênção de Deus, mas não quer largar o pecado de Satanás. Então, minha amiga, meu amigo, não combina, não funciona. A fé tem que ter uma boa consciência, tem que ser acompanhada da boa consciência. Se eu não tivesse uma boa consciência, eu jamais poderia pregar o Evangelho, jamais teria cara de pau de chegar diante de vocês e falar de Jesus, falar da fé e até orar por vocês. Eu não teria cara de pau para fazer isso. Eu não me suporto, eu não me suportaria ser tão hipócrita assim. Não dá misturar a fé pura com uma consciência impura. Então nós temos muitos pastores, ex-bispos, ex-obreiras, ex-obreiros, ex-esposas de pastores, ex-esposas de bispos, ex-oficiais de igreja, andando caídos por aí, desigrejados, por causa da má consciência. A má consciência faz gerar a morte. Eu volto para falar sobre isso daqui a pouquinho, num outro contexto. Eu quero apenas que você preste atenção no testemunho desta jovem, desta mulher. Ela tem um testemunho que fala do porquê, como ela recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da fé. O Espírito da fé é o Espírito de Deus. E ele vem quando a pessoa tem a consciência limpa. Vamos assistir e depois nós voltamos com esse assunto. Meu nome é Sabrina Ferreira dos Santos, eu tenho 40 anos. Desde pequenininha eu fui rejeitada pela minha mãe. Os meus pais tiveram um relacionamento
breve, minha mãe ficou grávida da minha irmã primeiro, perdeu essa filha e logo depois ela ficou grávida de mim. Brincava dizendo que ela era uma mãe drasta, porque não tinha aquele carinho, aquele afeto, ela me amaldiçoava, ela me xingava, ela me batia, falava que me odiava muitas das vezes. Então ela ponhava fogo em casa, ela quebrava a casa toda. Enquanto as meninas pensavam em estudar ou fazer alguma coisa, eu queria ter uma família. O meu sonho era ter uma família. Então, na minha infância, eu pensava nisso. Só que chegou um período que ela tinha muitas doenças. E eu creio que a minha mãe também teve depressão. Porque quase no final da vida, quando ela estava para tirar a vida dela, ela descobriu um câncer. Esse foi o checkmate para ela tirar a vida dela. Nesse dia ela me abraçou, me sentou no sofá, pediu para me cuidar dos meus irmãos na época. E começou a me dar conselhos, assim, falando de uma forma que ela nunca falou comigo. E eu fui para a escola. E eu lembro que nesse dia me deu uma tristeza assim, profunda, uma angústia. E as aulas terminavam às 9 horas da noite. Nesse dia terminou esse horário, eu vim para casa. E foi coisas assim de 20 minutos, chegou uma tia, que na verdade não era tia, era uma vizinha que a gente chamava de tia. E falou assim, sua mãe está morta. Como a minha mãe está morta, tia? Ela falou assim, sua mãe se jogou na frente de um carro. Eu nunca mais fui a mesma. Eu fazia de tudo para esquecer o meu passado. Tudo. Então, qualquer lembrança nova que eu tivesse, eu falava, não, essa lembrança vai apagar aquilo ali. E aí aconteceu de eu conhecer o meu esposo, quando eu tinha 16 anos eu conheci ele. Então eu falei, pronto, agora eu vou ter minha família, né? Esse homem vai cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa. E eu namorei com ele 1 ano e com 1 ano a gente foi morar junto. E eu acabei tendo atitudes que a minha mãe tinha com meu pai. E isso gerou um conflito muito grande, porque eu falei assim, eu não sou ela, eu não penso como ela, eu não fiz o que ela fez, mas eu tinha as mesmas atitudes que ela tinha. Dia a dia eu era um misto de emoções. Uma hora eu era meiga, chorona, queria a atenção dele. Outra hora, extremamente nervosa, eu queria matar ele. Eu xingava, eu gritava. E ele também, junto com toda essa situação, ele começou a beber. E menos de 2 anos eu engravidei do meu filho. A situação piorou, porque ele desprezava a gente. Então era uma situação terrível dentro da minha casa. Era um inferno, praticamente, era um inferno. Coloquei dentro de mim que o problema então era eu. Já não eram os meus pais. Já não era eu, porque eu não deveria ter nascido, porque aí tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância veio à tona quando começou esses conflitos no meu casamento. Eu não senti vontade de levantar da cama, era só sofrimento. E era uma dor tão grande que eu urrava de dor por dentro. E é uma dor que não passa, parece que você foi cortada viva e que aquela dor, aquele sofrimento não passa. Então, eu dormia durante o dia, e à noite eu ficava acordada, chorando. E vinha assim, não tem mais jeito, se mata, sabe assim, acaba com isso, acaba com o sofrimento. Eu olhava no berço e falava assim, nossa, eu trouxe mais um para sofrer, porque eu sofri, agora esse vai sofrer também, porque esse é fruto meu. Então vai ser tudo que passei, ele vai passar também. Então vinha desejos de acabar com a própria vida. Eu ficava imaginando como que eu poderia morrer. Eu falei, eu vou pular lá na ponte onde a minha mãe se jogou na frente do carro. E eu lembro que eu peguei o meu filho e era de madrugada. Eu levantei com ele, estava frio nesse dia, eu embalei ele. Meu esposo não me viu levantar e eu saí andando e chorando. E ali eu fui chorando todas as mágoas, sabe? Toda a situação. E cada vez mais fortalecia mais as situações para que eu pulasse da ponte. E eu sei que estava quase chegando na ponte. E eu olhava para ele e eu pensava, vai acabar. Mas junto com essas vozes, vinha uma voz muito forte na minha mente, porque eu já tinha ouvido falar de Deus. Eu só não tinha buscado Ele, mas eu ouvia falar. E era aquele conflito. Até que eu parei, sentei assim na calçada e eu não conseguia ir adiante. Eu não conseguia ir adiante. E eu voltei. E nesse período, com meu pai, começou a buscar por mim. Ele já estava indo na Igreja Universal e nesse período que meu pai começou a ir, foi bem no período da perseguição da igreja. Eu falava muito mal da igreja. E aí meu pai com jeitinho foi falando e aí o cume da situação para ele conseguir me trazer foi a doença do meu filho. Eu fui pelo meu filho, contrariada, mas eu fui e meu filho foi curado. E aquilo me despertou para estar vindo novamente. E aí eu comecei a vir. E já não buscava mais por ele, eu comecei a buscar por mim.
E aí eu via o pastor orientando e falando que depressão tinha cura. Como eu já tinha vindo de outras denominações e nunca tinha falado disso, nem de depressão, nem de cura de depressão, eu questionei, mas como uma igreja? Como na igreja eu vou vencer essa situação? Né? Se ninguém está vencendo essa situação, nem lá fora, nem com remédio ou com outro tipo de cura, como na igreja eu vou vencer essa situação? E eu lembro que se falava muito que sem o Espírito Santo, a gente não conseguiria vencer as batalhas interiores. Então aquilo foi muito forte, chamou muito a minha atenção, porque eu não queria só estar na igreja, eu queria vencer. Eu mudei os meus pensamentos, eu não só vim para a igreja, eu comecei a ouvir o que eu ouvia dentro da igreja, a palavra de Deus, e eu comecei a praticar ela na minha vida. O meu foco era o Espírito Santo, então eu pensava, se eu estava tomando banho, eu pensava no Espírito Santo, se eu estava comendo, eu estava pensando no Espírito Santo, então eu comecei a viver o Espírito Santo. Aquilo dentro de mim era algo que nada mais era a minha preocupação. E teve um período que eu lembro que foi de vigílias, que teve na minha igreja. Foram 8 vigílias para quem quisesse receber o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. E eu foquei nessas vigílias e eu comecei a ir. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, vem aqui na frente como se você viesse pela última vez. E eu fui como se fosse pela última vez. E aí a gente chegou no pé do altar, nós começamos a buscar. Eu comecei a falar verdadeiramente com Deus e aí eu comecei a entender. E ele começou a falar comigo e aí foi. Naquele dia eu soube que amor. Porque é um amor tão grande e não é um amor de sentimento, é um amor profundo. E ali eu senti alegria de verdade, aí eu senti paz de verdade, porque não era momentânea. Eu senti uma força que eu não sentia antes e eu não conseguia mais parar de falar com Deus, eu não queria que aquele momento acabasse. E é algo assim inexplicável. Então logo após eu receber o Espírito Santo, eu tinha ainda várias questões para me resolver. E uma delas era o meu casamento. E meu esposo veio, começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus também. Então Deus começou a trabalhar no meu lar, trabalhou na minha mente. No meu interior eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu mudei totalmente, né? Eu deixei de ser várias Sabrinas para ser uma só, né? E isso trouxe uma renovação para minha casa. Então ele moldou o meu casamento. E meu esposo hoje, ele me vê como uma mulher de Deus. Hoje eu conto de depressão, eu falo do que eu passei, mas não me vem um sentimento e um pensamento de tristeza. Eu não fico triste porque eu conto que eu tive depressão, porque Deus tirou tudo. Eu sou feliz com a minha família? Sou. Mas se eu não tivesse uma família, eu seria feliz. Entendeu? Eu sou feliz com meu esposo, eu sou feliz com meu esposo, mas eu sou feliz também quando eu estou só, porque a felicidade está em mim. Eu tenho lutas? Tenho, mas eu tenho forças porque eu sei que eu vou vencer. O Espírito Santo me dá essas forças para vencer. Então, para mim, ele é tudo. Você está vendo? Minha amiga, meu amigo, o segredo da cura da depressão é receber o Espírito Santo. É receber o Espírito Santo. Mas para recebê-lo, a pessoa tem que buscar. Ela nunca, jamais, em tempo algum, vai receber o Espírito Santo numa balada. Nunca ela vai receber o Espírito Santo num bar, num cinema. Nunca ela vai receber o Espírito Santo enquanto estiver bailando, dançando, curtindo a vida. Não. Ela só vai receber o Espírito Santo quando ela o buscar de todo o seu coração, quando ela colocar toda a sua força, quando ela emergir ou mergulhar nas profundezas das águas do Espírito Santo. Ora, isso é uma decisão pessoal, uma decisão íntima de cada um. Você sabe, no caso da Sabrina, ela ia se matar da mesma forma como a mãe se matou. Mas ela ouviu aquela voz. Ela tinha muitas vozes dizendo, se mata, vai acabar esse sofrimento, essa dor. Mas ela também tinha uma outra voz, que era a voz de Deus dizendo, não, tem jeito para você, eu te quero. Eu te quero. E eu pergunto, o que aconteceu com ela? Ela decidiu ouvir a voz de Deus e deixar a voz de Satanás
haver navios. Ela ouviu a voz de Deus e Deus veio na pessoa do Espírito Santo e transformou a sua vida. Ela buscou, ela lutou, ela fez por onde, até que hoje ela tem uma vida nova. Mas isso não acontece com todo mundo. Você imagine, aqui nos Estados Unidos, na semana passada, um pastor, um líder de uma mega igreja, se matou. Olha só, esse pastor se matou, se suicidou. E por que um pastor com sucesso, um mega sucesso, porque tem uma igreja de 6.000 pessoas no mínimo, acreditavam nele, criam nas suas mensagens, na sua palavra. No púlpito, no altar, ele era o bambambam, pregava com toda a eloquência, com fé. Mas na vida particular dele, ele tinha depressão. Ninguém notava a depressão dele quando ele estava no púlpito, mas a depressão estava ali. Ora, eu não estou aqui para condenar, para censurar, para criticar o pastor. Não, eu não estou aqui para fazer isso. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é despertar a fé inteligente das pessoas. A fé que foge da emoção, a fé emotiva, a fé que é inteligente, que crê na palavra de Deus. Com certeza, as pessoas que têm o Espírito Santo jamais cometem suicídio. Jamais. Eu estive em momentos dificílimos na minha vida. Dificílimos. Só Deus sabe o que eu sofri, o que eu passei. Mas eu jamais pensei em me matar. Eu jamais pensei em acabar com tudo. As vozes vinham, mas eu não dava ouvido àquelas vozes. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava dentro de mim. E por que eu saí dessa situação? Eu saí porque a minha cabeça, a minha consciência estava limpa. Um dia eu disse, num determinado momento, eu disse: meu Pai, o Senhor sabe por que e para que nós estamos fazendo isso. O Senhor sabe que não é para mim. O Senhor sabe para quem é que eu estou servindo, a quem eu estou servindo. A minha consciência não me acusava em nada, eu estava limpo. A minha consciência estava limpa. Portanto, se a minha consciência estava limpa, a minha fé também estava limpa. E quando eu coloquei o rosto no chão e falei com Deus, Ele desmontou por completo todo aquele sofrimento, todo aquele complexo de amargura, de tristeza, de angústia, de problemas que eu estava a enfrentar por causa da obra de Deus. Minha amiga e meu amigo, veja para você mesmo, veja você mesmo, você que tem depressão. Você tem depressão porque falta o Espírito Santo. Você vê, esse pastor se matou, era pastor, guiava ovelhas, 6.000 ovelhas. Imagine você, se essas 6.000 ovelhas seguirem o exemplo dele. Imagine se essas 6.000 ovelhas tiverem depressão. O que elas vão fazer? Ora, eu queria que você soubesse que quando nós atentamos para a fé inteligente, a fé que se apoia na palavra de Deus, quando nós nos sustentamos nessa fé inteligente, que é a palavra de Deus, e vivemos uma vida limpa, íntegra, sem qualquer motivo de condenação, de autocondenação, não tem quem possa nos destruir. Nem o diabo e seu inferno inteiro tem poder para fazer qualquer coisa, para tocar na gente. Por quê? Porque o Espírito da fé, o Espírito de Deus, conserva a nossa integridade física, moral e espiritual. Porque a nossa fé funciona na sua santa palavra, nas suas promessas. Graças a Deus.
Vi quando você chegou aqui neste lugar, dentro do peito uma vontade de chorar, no coração uma questão pra resolver. Você tentando amenizar o sofrimento, fazendo tudo pra fugir desse momento, só não sabendo realmente o que fazer. Sei que é tão difícil encontrar uma saída. Você não sabe mais o que fazer da vida. Perdeu o rumo, o caminho a seguir. Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar, meio sem jeito entrou aqui neste lugar. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. Agora a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. Agora a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito.
Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos você será curado. O que aconteceu agora na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver? Não, eu quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535. Nesta sexta-feira, no maior tratamento para a cura da depressão, especialmente ao meio-dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Olha, eu queria que você soubesse o seguinte, que esse tratamento da cura da depressão não acontece só no Templo de Salomão, não. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, ao meio-dia, você vai encontrar um homem de Deus que vai lhe ajudar a sair dessa situação. Vem receber essa oração gratuita, sem tratamento, sem remédios, sem internação, e não demora mais do que 2 minutos, ou no máximo 3 minutos. Meio-dia, toda sexta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, inclusive no Templo de Salomão, tá bom? Nós vamos assistir agora o testemunho de outra pessoa que tinha depressão, que viveu depressivo durante algum tempo, mas encontrou a cura dessa depressão aonde? No lugar onde ele mais odiava. Vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Marco Aurélio Del Ângelo, sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. A mídia, ela vendia a imagem que a igreja ela era uma seita, né, que fazia uma lavagem cerebral nas pessoas e não ia adiantar eu procurar ajuda ali. Então, nessa situação, a gente tinha ele que ele estava usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Inclusive, faziam-se filmes, vídeos, pequenos vídeos na televisão mesmo, que mostrava essa situação e enfatizava uma história assim, ou dá ou desce. Essa maneira de que a mídia colocava a imagem do Bispo Macedo na televisão, ela dava um pouco de revolta. A gente fala assim, poxa, tanta gente sofrendo, precisando, e ele tomando proveito disso. Então isso daí acabava dando uma visão distorcida sobre o bispo. Eu era um dependente de droga, né? Vivia com doenças e passei por muita dificuldade com a minha família. Era um casamento destruído. Minha esposa vivia indo embora, deixando eu, porque não suportava, ficava 3 a 4 dias fora de casa, usando droga, gastava o pagamento, fazia pequeno serviço, pegava o dinheiro, gastava, fazia furtos, roubos, tudo era para envolver a droga, para o custo da droga. E acabava deixando faltar leite para o nosso filho, faltar comida em casa, aluguel atrasava, cortava a luz e acabava sujando o nome da família. Então, inclusive, nessa época, a família tinha até vergonha da minha pessoa, né? Quando eu usava droga, eu não conseguia dormir. Então eu ficava 4, 5 dias sem dormir. Então me dava um tormento na mente. Então eu não tinha dinheiro para usar mais droga. A família, a esposa tinha ido embora para a casa dos seus pais. Ninguém queria me acolher, então eu ficava no meio sozinho. Então por aí eu achava que o único meio de eu me livrar das drogas é eu livrar da minha própria vida. Então pegava uma faca, colocava no peito e ficava ali apontando para me bater, para me matar. Muitas vezes queria cortar o pulso. Eu estava numa madrugada e eu tinha um ritual de suicídio. Eu fazia um ritual para mim, eu estava planejando minha própria morte. E numa madrugada comum, né? Depois de vários dias usando droga, não conseguia mais dinheiro para usar, todo mundo tinha me abandonado, eu estava sozinho em casa. E tinha preparado já uma mesa com a faca, tudo pronto para me suicidar e a televisão estava ligada. E na hora que eu fui para praticar aquilo, estava decidido, na televisão estava passando o programa da igreja. O pastor que estava fazendo o programa da igreja, né, a programação, ele falou assim, você que está aí agora, que está tentando se matar ou desistiu da tua própria vida.
não morre agora não, espera um pouco que eu vou mostrar algo para você. E naquele programa existia vários testemunhos, como existe até hoje. E eu vendo o testemunho, um casal que o cara saiu da droga, que o rapaz saiu da droga, e ele andando com a esposa, com o filho, eu comecei a me imaginar aquilo para a minha vida. Eu comecei a ver, poxa, que bonito, né? Um casal bonito, eu poderia ter isso com meu filho. Minha família já tinha tomado a minha esposa, meu filho já tinha ido embora, estava no braço dos parentes, então não tinha aquela família. E ele falou assim, agora você vai fazer uma oração, vou fazer uma oração aqui agora, você pega o copo d'água e você faça a sua oração aí. E foi a primeira vez que eu realmente, eu resolvi falar com Deus. E naquele dia eu fiz essa oração. E na realidade eu desabafei. Como nunca desabafei com ninguém, eu desabafei com Deus. E Ele me socorreu. Ele me tirou dali. Porque eu senti que algo de pesado saiu. Aí eu falei, Deus existe. Chamei minha esposa, marcamos um dia, fomos para a igreja e daquele dia para cá, nunca mais eu pus uma gota de álcool, nunca mais eu usei uma grama de cocaína, nada, nenhuma droga. Eu ia todo dia. Minha esposa, mas precisa ir todo dia? Eu falei assim, eu encontrei meu lugar, aqui eu não saio mais. Ele falava sempre assim, buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. E eu perguntava, mas como buscar o reino do céu? Ele falou assim, o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, o reino do céu vai estar garantido na tua vida. Então ali eu me ouvi uma sede de buscar o Espírito Santo. Eu falei, eu quero o Espírito Santo, quero saber. O que eu faço? E aí ele foi me orientando. Então o dia que eu me dei mais, que eu nem estava esperando, ele veio como uma brisa suave. Foi algo extraordinário. É indescritível. Você sente algo diferente, você sabe que ele está ali com você, que ele chegou, ele falou assim, agora é comigo, agora a sua guerra é comigo, agora a sua luta é comigo. Hoje eu sou feliz, sou calmo, hoje eu tenho minha família abençoada, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho metas, tenho convicção daquilo que eu quero. Se eu não tivesse ligado a televisão aquele dia para ver o programa da igreja, talvez eu tinha sido mais um morto. E culpa disso seria a mídia, porque fala mal de algo que não vê. Então hoje eu vejo que se a mídia não tivesse feito todo esse mau testemunho do Bispo Macedo e da Igreja Universal, eu acredito que mais cedo eu teria vindo para a igreja. Eu aconselho a você a não olhar para isso, porque na realidade isso está te atrapalhando a você mudar de vida. Eu mudei de vida, porque eu vim. Venha aprender, venha ouvir, venha conhecer antes de você fazer julgamento pelo que você está ouvindo de outras pessoas. Pois é, eu queria que você soubesse o seguinte, quando uma pessoa está depressiva, ela ouve vozes, não é verdade? E aquelas vozes ficam insistindo para ela se matar. E às vezes a pessoa comete o suicídio. Ora, assim também é a mídia. A mídia é usada pelo mal justamente para impedir que a pessoa venha na Igreja Universal. Porque, imagina, é só você pensar um pouquinho, só um pouquinho. Ora, se eu faço lavagem cerebral nas pessoas e elas são curadas, elas são libertas, elas são abençoadas, elas têm as suas vidas refeitas, seus negócios refeitos, seus casamentos refeitos, então essa lavagem cerebral é uma beleza. É ou não é? E a pessoa quando vem na igreja, ela vem perdida, ela vem sem dinheiro, ela vem sem nada. O que ela vai dar? O que ela tem para dar? Ela não tem nada para dar, ela vem perdida. Nós não recebemos aqui as pessoas bem de vida. As pessoas que estão bem de vida não precisam da gente, porque a gente só atende, assim, a gente só trabalha para as pessoas que estão mal de vida. As pessoas que estão depressivas, viciadas,
as pessoas que estão querendo se matar, as pessoas que estão infelizes, as pessoas que estão abandonadas, rejeitadas, por exemplo, nos trabalhos dos presídios. O que aquelas pessoas têm para nos dar? Então, é só pensar um pouquinho. Mas a mídia leva uma ideia errada a nosso respeito, uma ideia conturbada, uma ideia, digamos assim, bandida, justamente para impedir que as pessoas continuem vindo na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não importa. Você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus é como omelete. Quanto mais bate, quanto mais apanha, mais ela cresce. É como o óleo sobre a água. Você pode colocar o óleo lá embaixo, no fundo do mar, mas ele vai subir, ele vai chegar ao topo. Por quê? Porque é a verdade. A verdade liberta. Então as pessoas são curadas, as pessoas são libertas por conta da verdade que se prega. E a pessoa que está me ouvindo, às vezes eu não tenho papa na língua para poder falar de forma bonita, poética, para iludir as pessoas com um sentimento, uma fé sentimental. Não, eu vou direto ao assunto. É pau, pedra, ou é ou não é, ou dá ou desce. Essa é a realidade. Com Deus não tem mais ou menos, ou você crê ou você não crê. Essa é a realidade. Isso é um fato. Se você crê, você vai. Se você não crê, você fica. Se você crê, você sobe. Se você não crê, você desce. Não tem mais ou menos, não tem lero, blá, 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 não. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, se há aquele mínimo de fé, por menor que seja, essa fé, ela é capaz de mudar, transformar a sua vida, como aconteceu com os leprosos, com os 10 leprosos. Agora, não quer dizer com isso que você vai ter uma vida maravilhosa, porque 9 dos leprosos foram curados e foram embora, foram cuidar da vida deles, e aí não voltaram mais. Mas aquele único que voltou, ele recebeu a palavra de Jesus que disse: vai, porque a tua fé te salvou. Aquele leproso tinha sido curado da lepra física. Quando Jesus falou, a tua fé te salvou, a alma dele também foi liberta da lepra. A lepra da ignorância, a lepra da falta do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, você que sofre, você que geme, você que está aí me assistindo nesse momento, querendo se matar ou pensando em se matar, dê uma chance, dê uma única chance para você, dê uma única chance para nós mostrarmos para você que tem jeito para a sua vida, dê uma única chance, sobretudo, para Deus, porque Ele lhe dá essa consciência, a consciência do certo e do errado. Todos nós temos essa consciência. Todo ser humano tem essa consciência do que é certo, do que é errado. O diabo pode falar, pode intensificar o seu discurso de que não tem jeito para você. Mas Deus está pronto aí para te ajudar, para estender a mão. E é você que vai ter que escolher, é você que tem que fazer a escolha. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, mas se você dizer, eu não quero esperar até sexta-feira, eu quero ir amanhã, eu quero ir hoje, não tem problema. Qualquer dia que você for, você vai encontrar gente na Igreja Universal do Reino de Deus para te atender, e você não tem que pagar nada, é de graça. Não importa se você é feio, bonito, gordo, magro, branco, negro, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa quem você é, não importa quem você seja, você precisa, então nós estamos ali dispostos para te ajudar. Inclusive agora, se você ligar para o SOS Ajuda, nós vamos ter um pastor online agora de madrugada para atender a sua necessidade. Então tudo isso é de graça, esse trabalho todo é gratuito. Você não tem que pagar nada, e se tivesse de pagar,
Se fosse caro, eu tenho certeza que você teria mais ânimo para ir pagar, para tentar ver. Mas como é de graça, às vezes a pessoa acha que porque é de graça não tem muito valor. Mas tem! Essas pessoas estão aí mostrando o poder de Deus. Essas pessoas estão falando do poder de Deus. Elas estão manifestando o que Deus fez na vida delas. Elas foram enganadas pela mídia, mas graças a Deus elas ouviram a voz da razão, foram na Igreja Universal do Reino de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Então, dê uma chance para Deus. Dê uma única chance para Ele. E a sua vida vai mudar. Mas quando mudar, não se esqueça, quando você ficar bem de saúde exterior, não se esqueça de buscar o Espírito Santo, porque Ele é quem conserva essa confiança, certeza, a convicção de que Deus é conosco em qualquer momento. Em quaisquer circunstância, nós temos a certeza, a convicção de que Ele é conosco e jamais vai nos desamparar. Nós vamos falar com Deus em seu favor, já já. E eu quero que você se aproxime do seu rádio, seja lá o que for. Eu vou encostar minha cabeça no meu computador agora, na tela do computador, eu vou orar com você, nós vamos unir as nossas cabeças e Deus vai mudar, vai tocar na sua cabeça, na sua inteligência, na sua razão, para despertar a fé que vai mudar essa situação. Vamos falar com Deus. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo pra estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado. Me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Ó meu Pai, meu Deus e meu Rei, meu Senhor, Tu e somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Mesmo assim, o Senhor se importa com aqueles que estão nesse momento gemendo de depressão, gemendo de dor, não apenas no seu exterior, mas dentro delas. Então, Espírito Santo, eu venho a Ti em favor dessa gente que, por um ato de fé, encosta a cabeça nesse televisor, nesse rádio, portátil, seja lá o que for, mas essa criatura manifesta uma fé, esboça uma fé igual a daqueles 10 leprosos, que o Senhor, quando eles clamaram, o Senhor respondeu: vai lá, se mostrem ao sacerdote. E eles foram, e quando tinham dado os primeiros passos em direção ao templo, eles foram curados. Mas depois de serem curados, 9
foram embora. Eu não acredito nem que eles tenham ido no sacerdote. Mas teve um que voltou ao sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, para agradecer por aquela cura. Ó, meu Pai, quando ele se lançou aos pés do Senhor Jesus, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento a alma dele foi livre, foi liberta da sua lepra também, a lepra espiritual. Meu Pai, eu peço que o Senhor cure não só o corpo físico, mas o corpo espiritual, a alma dessa criatura. Que neste momento, enquanto nós estamos orando, unidos nessa fé, enquanto estamos nesse momento, ligados, cabeça com cabeça, fé com fé, que o teu Espírito venha, meu Pai, desça sobre essa pessoa e venha remover essa angústia, tristeza e dor, venha remover esse mal-estar e ela seja livre, literalmente livre, agora, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, minha amiga e meu amigo, agora, aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa e eu quero dizer para você que Deus proverá aquilo que você precisa. Neste domingo, nós teremos a festa das primícias em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você é o nosso convidado para participar dessa festa para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui de volta, mas não se esqueça, nesta sexta-feira, ao meio-dia, em ponto, uma reunião que não vai durar nem mais do que 1 hora. No máximo 1 hora. De meio-dia a 1, você vai receber aquilo que você quer. Libertação da sua depressão. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Até lá e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar.
pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá.